Nessa cidade ninguém consegue sair, e se você fizer algo grave, as consequências serão fatais, pois essa é a segunda parte da série From, e eu sou a F, o esquecido fora de casa. Então vamos recapitular. No último vídeo, a família do Jim acabou de chegar nessa cidade amaldiçoada, mas eles conseguiram um lugar para ficar na casa comunitária. O problema é que esse lugar é onde viviam os hippies e todos compartilhavam tudo com todos, e já começa com um casal na brincadeira do senta-senta na sala enquanto que todos dormem. E Tabitha não está conseguindo dormir, pois está tendo pesadelos com os monstros. E do nada, o cara que foi encontrado no carro bêbado acorda e começa a gritar, e não entende por que estava amarrado. E Donna precisa explicar o que estava acontecendo, mas ele já começa a falar que era alguém muito importante e ferraria geral, e ela percebe que seria difícil de explicar. No dia seguinte, o xerife Boyd acorda pensativo, pois é o dia do julgamento, e ele olha uma caixa de ferro que estava do lado de fora, e depois ele vai até a delegacia para falar com Frank, que é o pai de família que deixou sua família de lado e acabou virando viúvo e ex-pai. E Frank estava convicto que precisava passar por aquilo porque errou com todos, e ele diz que tinha algo que gostaria de fazer antes de falecer. Na casa comunitária, Donna começa a explicar para Jade o que estava acontecendo e conta sobre os monstros e o mistério que ninguém consegue sair, mas ele começa a achar que seu assistente que faleceu criou esse escape room e ele precisava desvendar o mistério. E ele sai pela cidade achando que todos estavam atuando e já começa pegando a bike da gordinha que não sabia de nada. Ethan não está gostando de ficar naquela casa velha, e Jimmy diz que iria no carro para buscar roupa deles e eles poderiam dar uma volta para conhecer o local, porque a cidade tinha muita coisa. E o padre aparece e diz que pelas regras eles deveriam escolher se ficariam na casa comunitária ou ficariam na cidade onde tem proteção e eles teriam uma casa para eles. E Julie quer ir com eles, mas Tabitha pede para ela ficar de olho no irmão e ela fica com raiva porque nunca podia escolher nada. E sabemos que jovens mequetrefes, quando estão bolados, conseguem fazer escolhas idiotas. No restaurante da cidade, onde todos tomavam café da manhã, Jade aparece todo animado, achando que geral sabe atuar bem, e começa a passar na frente de todos, mas o que ele não sabia é que aquela jovem esquizofrênica também trabalhava no local. Então, se ela escutar vozes, a facada vai cantar nervosa pra cima dele, e o padre está mostrando a cidade e diz que cada casa teria um talismã, e quem morava em casa com os mequetrefes precisavam estar atentos porque jovens são influenciados pelas criaturas. E foi por isso que a última família deu uma falecida de leve. E no meio da cidade, eles veem aquela caixa de ferro e o padre diz que eles fazem um julgamento de quem quebra as regras, e alguém paga com a vida. E esse seria o primeiro julgamento, e a pessoa passaria uma noite ali sem talismã, e se sobrevivesse estaria liberado. E quando chegam na casa que ficariam, os dois ficam animados, mas Tabitha vê o quarto que aconteceu o acidente e começa a ficar desesperada, porque essa história dessa cidade é muita loucura. E ela quer acreditar que é mentira, mas Jim precisava manter a calma porque faria de tudo para mantê-los vivos, e ele sabe o que escutou quando estava dentro do carro no meio da floresta, então realmente tinha algo acontecendo. Boyd leva Frank no meio da floresta, e ele queria ver o balanço que sua filha gostava de brincar quando ele era um bom pai, e agora ele não tinha mais nada a perder, e o jovem Ethan não está conseguindo andar direito, e Alice faz uma muleta especial para ele, e Julie começa a olhar diferente pro pessoal, porque por mais que eles sejam hippies, eles sempre querem ajudar a todos. E andando pelo local, o jovem encontra com aquele cara estranho que ficava falando sozinho, e ele estava do lado de fora da casa fazendo a contagem dos passos, e os dois começam a conversar porque o jovem diz que viu um garoto de branco que gostava de brincar com ele pela janela. E Victor começa a perguntar porque também já tinha visto, mas Julie aparece na hora e manda ele entrar para não conversar com esse cara estranho. Jade está andando pela cidade e por todo lugar que ele passa, ele acha que era montado, e Kenny diz que ninguém ali estava brincando, e depois ele começa a ir para longe da cidade e encontra um alçapão, e lá dentro havia um armário, e dentro do armário havia o Mario esmagado por uma pedra, e no susto ele cai e vê uma marca no teto, mas quando percebe, tudo sumiu, e ele acha que eram os efeitos especiais.
Boyd está desesperado porque ele não quer fazer aquilo com Frank, porque sabe que ele não é um cara mau, e ele tenta conversar com o padre, mas ele diz que agora precisava seguir até o fim com isso, ou mais pra frente as pessoas poderiam se tornar rebeldes e quebrar as regras. Então o cara que deveria dar uma palavra de paz estava animado com o que ia acontecer, e durante a cerimônia de despedida, Frank aparece e diz que estava pronto para passar por isso, e entrega um talismã para Boyd porque ele havia entregado na intenção dele sobreviver e fugir para o meio da floresta. Ele começa a fazer um discurso de despedida, mas Jade de fundo começa a rir, falando que aquilo era muito motivador, e foi a melhor apresentação que ele viu, e Kenny o chama para mostrar uma coisa diferente. Jade já está nervoso e quer ir para casa porque tinha uma empresa milionária para cuidar, e Kenny o leva até a cova do seu amigo, e ele começa a ficar desesperado porque aquilo deveria ser apenas cenografia, mas estava muito real, e agora ele começa a cair na real, o que era bem pior. E na reunião, Boyd pergunta aonde eles queriam morar, e Tabitha, Jim e Ethan escolhem ficar na cidade, mas Julie precisa fazer o papel de adolescente rebelde e escolhe ficar na casa comunitária, e pelas regras, eles não podem fazer nada. Tem que matar uma porra dessa. À noite, todos começam a se preparar, e Frank é colocado na Casa de Ferro, e agora todos estão tensos porque sabem que seria uma noite com muitos gritos, porque as criaturas, antes de se alimentar, gostam de brincar com as vítimas, e Frank percebe que não tinha o que fazer e tenta rezar, mas a única coisa que aparece são criaturas carecas cheios de ódio no coração, e acho que esse daí virou boneco. E se você chegou até aqui e não quer virar boneco, se inscreve com o sininho ativado, porque esse é um amuleto para sobreviver. Agora pega sua vontade de viver e vamos continuar. Um jovem sai de dentro do alçapão e encontra uma cidade cheia de bonecos largados e vemos que esse jovem é o Victor, o cara maluco, e ele já começa o dia fazendo o desenho da Julie, que estava dormindo na sala, e ela fica assustada e ele diz que estava lembrando do passado porque esse Victor sabe de alguma coisa dessa cidade, e depois uma jovem aparece para falar com Julie e ela estava usando suas roupas porque naquela casa todos compartilhavam tudo, e galera, nunca que eu ia conseguir ficar nesse lugar. Vai que consigo uma namorada e querem que eu compartilhe. E enquanto isso, Tabitha está em casa pensando em tudo que deixou para trás e por que sua filha não quis ficar com eles, mas os dois precisam fingir que nada aconteceu pro Ethan não perceber. Jimmy o leva na lanchonete para tomar o café da manhã enquanto que ela fica ali. O problema é que ao mesmo tempo, Boyd está passando carregando um carrinho com o corpo do Frank, e ele estava todo sujo de melado e precisa fingir que estava carregando algumas madeiras, e chegando na lanchonete, Sarah diz que faria algo especial para ele comer. Tem mamãe? No céu tem pão? E a dona do lugar, que era a mãe do Kenny, chega com um prato cheio de panquecas, porque no primeiro dia eles sempre fazem uma surpresa para os novos moradores se sentirem à vontade. E ele pergunta quanto tempo eles ficariam ali, e Jimmy diz para ele imaginar que eles estavam de férias, e aquilo é como se fosse uma grande aventura, e depois ele pede para ir no banheiro e começa a chorar desesperado, porque não sabe como proteger sua família, mas em todo momento ele precisa se manter forte. Victor aparece na lanchonete e diz que descobriu algo, e mostra o desenho de um jovem de branco, e ele diz que era o amigo da janela, e Victor diz que as árvores estavam se mexendo, mas Jimmy aparece na hora e o expulsa do lugar, porque ele é muito estranho, e ele leva o jovem para casa, mas ele fica bolado, porque Victor é seu amigo, e na vida real sabemos como essas coisas terminam. FBI, open up! Julie está na casa, mas estava muito triste longe da sua família, e Fátima aparece e diz que todos estavam procurando ela, e com o tempo ela se acostumaria a ter que dividir tudo com todos, e mostra onde ela poderia escolher as melhores roupas, e Tabitha aparece para trazer um casaco que ela gostava de usar. E tudo estava bem até que ela pede para a filha ir para a cidade, e ela começa a dar crise de adolescente, dizendo que sempre quer controlar tudo nela, e diz que sabia que eles estavam prestes a se divorciar porque eles perderam um filho mais novo e não estava dando certo o casamento. E aqui vai rolando vários plot twists nervosos, porque essa viagem que eles fizeram seria a última em família, e acabou que foi a última literalmente. Eita porra!
Jade está nervoso pela cidade e chama Kenny para mostrar o que viu no alçapão, mas não tinha nada no lugar. Mas ele sabia que tinha um mistério por trás daquele lugar e eles não deveriam desistir. E Kenny o leva na delegacia para mostrar algo importante e mostra no mapa várias localizações onde todos encontraram com a mesma árvore no meio do caminho. E quando tentaram pegar outro caminho, simplesmente pararam naquela cidade. E um rádio começa a ter estática e ele pega para fazer alguns testes. Jim está em casa tentando conversar com Tabitha, mas os dois começam a brigar porque Julie sabia tudo o que estava acontecendo, mas o que eles não contavam é que Victor aparecia no lugar e chamaria Ethan para dar um rolê no meio do mato. Que porra é essa, Marreco? E ele diz que seria uma aventura e eles descobriram o que estava acontecendo. E andando pela floresta, eles começam a enxergar o jovem de roupa branca e Victor diz que é o mais velho da cidade e está sobrevivendo desde criança. E lá no meio, eles encontram uma árvore mágica com um furo no meio. E para mostrar seu poder, ele joga uma pedra e ela simplesmente cai do céu. E ele diz que o lugar estava cheio delas. E galera, para alguém jogar uma pedra ali e cair na cabeça de alguém é 2 palitos. Victor começa a escutar latidos na sua mente, e do nada aparecem vários cachorros nervosos, mas ele tinha uma arma dentro da sua lancheira. E Jim aparece nervoso porque avisou para ele não chegar perto do seu filho, e o cara é julgado como um maluco, sendo que provavelmente ele é o mais lúcido, porque ele está tentando achar uma solução, enquanto que todos estão se conformando e tentando viver. E ele fazia desenhos com pistas sobre o lugar, e Jim vai falar com Boyd para pedir para o Victor não chegar mais perto da sua família, e Boyd aproveita para o chamar para jantar juntos para se conhecerem, porque esses dias foram muito corridos. Na casa comunitária, para Julie não ficar desanimada, eles fazem uma surpresa e constroem uma cama especial para ela no mesmo quarto que Eris e Fátima dormiam. Então agora ela poderia dormir com o som dos pássaros, o famoso trepa-trepa, e ela fica toda feliz. Eles se encontram antes do anoitecer na lanchonete para jantar. E estão conversando de boa quando Kenny chama Boyd para conversar sobre o que estava acontecendo. E Sarah começa a ter alucinações e alguém mandou ela acabar com o jovem, ou muitos iriam sofrer. E ela começa a se tremer no chão e ao mesmo tempo Victor começa a cavar várias covas do lado de fora porque ele sabe que algo de ruim aconteceria. Então deixa esse mistério no ar e se você quiser sobreviver, deixa um like e um comentário com o que você tentaria fazer para sobreviver a essa cidade sem fim. Porque o mistério está apenas começando. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.